Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Nos últimos dias, duas figuras bem conhecidas da internet voltaram para o centro das discussões, Felca e Camilinha. O primeiro por um corte de live que explodiu e dividiu opiniões, onde ele falou sobre o tal vazio profundo. Não alimenta, eu posso falar a verdade? Pensa no influenciador que é rico pra caramba, você já tem ele na sua mente. Quando ele faz uma festa maravilhosa, cheio de influenciadores, cheio de personalidades, nossa, que festa incrível, com muito dinheiro. Ele chega na casa dele, ainda tá naquele ápice, naquela adrenalina da festa, ainda tá talvez alcoolizado, drogado. Ele deita a cabeça no travesseiro. Ele ainda tá feliz. Talvez ele dormiu com uma pessoa, ele teve uma noite de sexo, que maravilha. Quando ele acordar no dia seguinte, a pessoa terá ido embora, natural. A festa vai ter acabado, as pessoas foram todas embora, o efeito das drogas, do álcool passou. E o que ele sente é um profundo vazio. A segunda por mais uma crise de imagem, que parece não ter fim, dessa vez ligada a vídeos íntimos falsos que rodaram na internet com o nome dela. E eu acho que esses dois casos se conectam de um jeito meio interessante. Ambos mostram como a internet reage de maneira brutal e quase imediata. De um lado, uma fala que foi interpretada como arrogância. De outro, uma jovem que mesmo quando se posiciona como vítima, continua sendo atacada. Então hoje a ideia não é fofoca, é de fato análise e entender como a internet reage e como cria narrativas. E o que isso diz sobre o público e sobre os criadores. O ponto de partida foi um corte da live do Felca. Ele falou sobre influenciadores que gastam rios de dinheiro em festas, em ostentação, mas que no fundo acabam voltando para um vazio profundo. É o vazio mais profundo que você pode imaginar. É um vazio completo. Uma falta de porquê. Uma falta de existência. Ele não se sente sequer vivo. E é aí que você entende, quando você olha para uma história assim e vê o quão deprimente é uma história assim, o quão pobre ele é. Por mais que seja rico, por mais que ostente, seja muito famoso, o quão pobre ele é. Não tá aí. Não tá no dinheiro nem na fama. Tem uma frase do... acho que é do Schopenhauer, que diz: tantos são dignos de pena, mas tão poucos são dignos de inveja. E aí veio a reação. No Twitter, a fala virou munição. Felca foi acusado de arrogância, de bancar um guru da internet e de se colocar acima dos outros. Foi um massacre online. Só que quando você vai pro Insta, a mesma fala gerou uma leitura completamente diferente lá. A maioria entendeu o ponto, apoiou e até concordou, dizendo que ele só disse o que ninguém tinha coragem de falar. Esse contraste é muito revelador. Mostra como cada plataforma tem uma bolha própria. O Twitter vive de caos e de hostilidade, enquanto o Instagram tende a ser mais receptivo à reflexão e tal. Então no fundo não foi só sobre a frase do Felca, foi também sobre a bolha em que esse conteúdo caiu. E é por isso que alimentou o tamanho que tá sendo essa polêmica e esse hate que ele tá sofrendo. Mas tem um detalhe que pouca gente percebe. Essa reação também tem a ver com a fase atual do Felca. Quem acompanha ele sabe que ele começou com humor ácido, zoeira e tal. Só que nos últimos tempos ele tem falado de tema mais sério, de saúde mental, de casos pesados, como o do Ítalo Santos. E isso dividiu a audiência de fato. Uma parte enxerga que o conteúdo amadureceu e que ele tá usando a visibilidade dele pra ajudar a pessoa e falar de algo relevante. Uma outra parte sente que ele se vendeu e que o velho Felca acabou. E essa divisão é importante e explica muito sobre o porquê que a fala dele gerou tanto ódio em um lado e aprovação em outro. Não é sobre a frase em si não, é sobre o que o público espera do Felca hoje. E essa é a grande questão. Sempre que um criador muda de rota, muda de conteúdo, ele paga o preço. A internet cobra consistência quase que desumana. Então quando o Felca sai do humor e vai para esse tipo de conteúdo mais sério, ele mexe com expectativa. E isso vai gerando atrito, isso gera uma reação do público. Essa polêmica foi o estopim que furou essa bolha. Do outro lado, a Camilinha enfrenta uma crise completamente diferente, mas igualmente devastadora. Desde o caso Ítalo Santos, o nome dela ficou marcado, como se qualquer coisa que ela faça daqui pra frente sempre esteja contaminado pelo monstro do Ítalo Santos. E sejamos sinceros, essa é a internet no seu pior estado. Ela não esquece e não perdoa. Agora a polêmica mais recente. Vídeos íntimos dela foram vazados e começaram a circular por aí. E isso é criminoso e não tem outra palavra. Eu mesmo me aprofundo nesse vídeo aqui que tá aparecendo na tela. Se você quer saber mais, clica aí. Só que como sempre, a internet adora consumir esse tipo de boato sem se questionar se é verdade. As pessoas compartilham, fazem piada, tratam como entretenimento e pouco importa se existe uma vida real sendo destruída por trás da tela. A diferença é que, dessa vez, Camilinha não se calou. Ela lançou uma nota oficial com apoio de advogados, negando de forma veemente a autenticidade desses vídeos. Ela afirma que são vídeos antigos e forjados, criados por terceiros, justamente para destruir a sua imagem. E mais do que isso, a nota confirma que a equipe
equipe jurídica dela tá tomando as medidas legais cabíveis. Eu acho isso muito certo. Se você tá compartilhando fake news, você tem mais é que tomar no meio da tua cara. Aqui agora entrando mais um ponto da minha humilde opinião. Mesmo que você não goste dela, mesmo que tu ache o conteúdo dela ruim ou problemático, esse ponto não vem ao caso. Camilinha é vítima. E ponto final. Não dá pra romantizar nem usar o argumento de que, ela procurou por isso. Não. Ninguém procura esse alvo de conteúdo falso criminoso. E principalmente, ninguém procura carregar esse peso quando era menor de idade, como era o caso dela no início dessa treta inteira. O que mais me incomoda é ver como a internet tá misturando o passado e o presente de um jeito cruel. Mesmo quando surge uma prova de que o material é falso, muita gente escolhe acreditar na versão que reforça o preconceito que já existia. É como se fosse muito mais fácil manter a narrativa de que ela é culpada do que encarar a realidade que tá sendo atacada. E é isso que torna a situação dela quase que insustentável. Mesmo se provar 100 vezes que não é verdade, ainda assim vai ter uma parcela do público que prefere manter o rótulo. E reconstruir uma carreira em cima desse terreno minado é quase que impossível, tá? Essa é a verdadeira crise da Camilinha na internet. Não é limpar a própria imagem e tal, mas se libertar de uma versão distorcida que a internet já tem dela. E pra complicar ainda mais, tem o peso do nome do Ítalo Santos, que segue preso apesar das tentativas da defesa de soltá-lo. Isso só reforça a seriedade do caso e mantém a lembrança ativa. Pra Camilinha é como se fosse uma âncora. Por mais que ela tente se afastar, a internet não deixa. Esse elo continua vivo e continua sendo jogado contra ela sempre que ela tenta respirar. E é isso que mostra o quanto a história dela não é simples se apagar. Não é só uma questão de virar a página, porque a internet não deixa a página virar, não. No fim, tanto o Felca quanto a Camilinha são exemplos diferentes de um mesmo problema: a brutalidade da internet. Um por expressar uma opinião que foi interpretada de forma completamente oposta em cada bolha, outro por ser alvo de ataque que vai muito além da crítica, já tá entrando no âmbito criminal. E aqui que ficou uma questão: não se trata de defender ou atacar nenhum dos dois, mas de enxergar como o ambiente digital tá cada vez mais tóxico, imediatista e cruel. Felca paga o preço por tentar amadurecer o conteúdo, já a Camilinha paga o preço por um passado que não consegue abandonar e por crimes que não deveriam existir. No fim, esse caso não é só mais uma treta da internet, ele levando um ponto muito maior sobre como consumimos os conteúdos e como tratamos as pessoas que produzem esse conteúdo. Porque no meio da confusão do diz que me disse, da torcida organizada e tal, a gente esquece que por trás de cada vídeo existe gente de verdade. E o que mais me chama a atenção é como tudo isso se repete. Uma polêmica estoura, o público escolhe lados e o algoritmo agradece. E depois de algumas semanas, todo mundo esquece, mas o dano tá lá. E enquanto a gente consome isso como entretenimento, quem tá no centro paga o preço. Talvez a lição aqui seja simples: precisamos aprender a separar o que é crítica saudável do que é linchamento. Porque no fim das contas, treta passa, vídeo ele cai no esquecimento, mas a pessoa ali, ela continua. Enfim, lembrando que eu não sou o dono da verdade absoluta, e essa é apenas a minha opinião. Eu sou o Luz, e é nóis!